Deus é invisível, mas sua presença é evidente nas várias expressões do dinamismo da vida. No sangue que corre em nossas veias, no oxigênio que respiramos, no sol que dardeja ouro sobre a terra, possibilitando a vida. O observador atento não enxerga só com os olhos do corpo. Como disse o poeta ao seu pequeno príncipe, o essencial é invisível aos olhos, porque os olhos são extremamente limitados. Os filósofos, os poetas, os artistas, os profetas e, por que não, os cientistas, veem mais com a alma que com os olhos. Para enxergar, bastam os olhos, mas para ver, é preciso um sentido a mais. Pense nisso e experimente sentir Deus. Soltei minha voz em resposta ao teu chamado, que ressoou dentro de mim como o cantar da sereia que prende e encanta. O vento sôfrego despenteou as folhas e o sol ousado bronzeou a terra, enquanto a chuva tímida retirou-se para lugares distantes. Em mim também teu canto afastou as folhas das paixões absorventes em que eu me consumia, e o calor do sol bronzeou a palidez da minha covardia. Afastaste de mim o teu cântico, a chuva de lágrimas que inundava a minha vida. Assim soltei meu canto em resposta ao teu, que me chamava no mantra do amor e alegria. Nosso encontro foi a suave melodia do amor consentido, porque eu te amo e sou por ti amado. E porque tu me amas e eu me plenifico pelo teu amor, faremos juntos o mais belo dos cânticos, o canto da fraternidade. Respondi a tua voz e ao teu chamado, tu ouviste, porém, os meus lamentos. Agora estamos juntos, instrumento e melodia, compositor e cantor, numa canção do tempo presente. Plange minhas cordas, e eu só para ti cantarei.
Tensões do meio. Senhor, livra-me das tensões do meio. Em torno de mim, tanta correria, agitação, nervosismo, atropelo. Está presente a exigência, a reclamação, a insatisfação, a irritação, o ódio, a ansiedade e a angústia. Encontro-me frente aos desafios e tenho que resistir. A raiva me chama para a raiva, e assim também a impaciência, a violência e a maledicência. São fortes influências do mal que precisam ser anuladas no meu laboratório interno. Minha grandeza nasce nessa luta íntima e na capacidade de transformar o ódio em amor, o erro em verdade, a treva em luz, o desânimo em esperança e a tristeza em alegria. Mas somente a tua presença em mim, o teu amor, a tua sabedoria me dão a força da tolerância e do entendimento. Eles me fazem acreditar na minha capacidade, vibrar de agradecimento a ti e a me sentir feliz por estar vencendo limitações e deficiências. Obrigado, obrigado. Boa noite, irmãos. Vamos à prece inicial da nossa reunião da noite. Mas antes, eu gostaria de fazer algumas considerações. Nós costumamos imaginar Jesus distante da gente. Mas é necessário que nós nos situemos o Mestre mais próximo da gente. E a gente sabe, através da doutrina espírita, que os espíritos muito evoluídos, eles irradiam as suas energias em várias direções. Então vamos imaginar Jesus junto conosco, próximo a nós. Então vamos fechar os olhos para iniciar a nossa prece e imaginar o nosso Mestre querido, agora nesse instante, junto conosco, e vamos abraçá-lo, sentir as energias, as vibrações, o magnetismo do nosso Mestre querido. Vamos sentir as impressões que Ele é capaz de transmitir. E nesse contentamento, nessa alegria, vamos agradecê-lo pela vida, pela oportunidade que Ele nos oferece aqui no planeta Terra, o planeta que Ele idealizou, que Ele edificou para nós, com todos esses recursos, instrumentos, com todos esses benefícios que Ele nos oferece diariamente. Agradecer a Jesus por estar ao nosso lado sempre, nos abençoando, iluminando os nossos caminhos, nos fortalecendo, nos amparando, através de suas energias poderosas, magníficas. E assim podemos dizer: gratidão, Mestre, gratidão por tudo. Que a tua paz, o teu amor, a tua luz permaneça conosco, para que possamos, nessas energias de amor, buscar o nosso aperfeiçoamento, a nossa transformação, a nossa evolução moral. Permita, Senhor,
que possamos avançar um pouco mais na tua luz, no teu magnetismo, na tua força. Então que a tua paz esteja conosco, nos abençoando, nos fortalecendo, mas que essa paz alcance toda a humanidade terrestre, abençoando cada irmão nosso. Então, muito obrigado, Mestre. Muito obrigado por estar sempre conosco. Muito obrigado. Que assim seja. Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Boa noite a todos. Vamos nessa noite fazer o nosso estudo do Livro dos Espíritos, em que estudaremos a questão 59, onde Allan Kardec pergunta aos espíritos: há espíritos que permanecerão para sempre nas ordens inferiores? Os espíritos nos respondem: não. Todos se tornarão perfeitos. Eles mudam de ordem, mas isso demora, porque, como já o dissemos de outra vez, um pai justo e misericordioso não pode banir eternamente seus filhos. Pretenderíeis que Deus tão grande, tão bom, tão justo fosse pior que vós mesmos? Nisso nós notamos, que as ordens dos espíritos inferiores, ela é momentânea. Se nós vermos nas questões anteriores, onde eles perguntam se todos os espíritos são iguais entre si, e eles respondem que não, são de diferentes ordens. Isso quer dizer que na evolução quase que infinita, nós vemos essa graduação das ordens, onde espíritos inferiores começam a sua jornada e passando para outras ordens. A gente pode dizer que as ordens seriam quase que infinitas, mas os espíritos buscaram resumir em 3 ordens, as dos espíritos puros, que seria a primeira ordem, aqueles que já atingiram uma perfeição relativa, as da segunda ordem, os espíritos no meio da escala, aqueles que ainda têm provas a expiar, ou expiações a ser realizada pelo seu espírito, mas já busca o bem, busca realmente o bom caminho. E a dos espíritos inferiores, da qual trata essa questão. Como nós estamos nessa terceira ordem dos espíritos inferiores, então eles têm a preocupação em saber se nós, que estamos nessa ordem inferiores, permaneceremos para sempre nessa condição. Então ele afirma que não, porque não existe espíritos condenados a ficar perpetuamente nas classes inferiores. Ao passarem pelas provas que são submetidos, todos, sem exceção, vão se melhorando, atingindo um grau superior na vida eterna. Essa melhoria dos espíritos faz parte dos desígnios de Deus. E a gente pode notar que se são diferentes ordens de perfeição, se ela é ilimitada, sim, essas ordens são ilimitadas, porque entre Deus e suas criaturas há um grande abismo. Então a evolução é infinita. Quando nós falamos que os espíritos da primeira ordem são espíritos que já atingiram a perfeição, nós queremos dizer que eles atingiram uma perfeição relativa, porque a perfeição absoluta somente pertence a Deus. Se pudéssemos atingir essa perfeição, seríamos igual a Deus. Então existiriam vários deuses, Então essa perfeição relativa, ela é justamente esse caminhar infinito rumo ao aprendizado. E na questão 59A, Allan Kardec pergunta aos espíritos, depende dos espíritos abreviar
o tempo de suas provas? Se para mudarmos, né, de ordem da inferior para a superior, se isso tem um tempo determinado ou se nós podemos, né, abreviar esse tempo. E os Espíritos respondem: certamente. Eles chegam mais ou menos depressa conforme o seu desejo e submissão à vontade de Deus. Uma criança dócil não se instrui mais depressa que uma criança rebelde? Isso nós vemos na nossa sociedade. Os mais esforçados chegam mais depressa, né, na conclusão do seu grau escolar. E assim somos nós também na condição de espírito. Fomos criados também, nas perguntas de Allan Kardec, simples e ignorante. E isso, nessa condição, nós vamos, através das reencarnações, alcançando a nossa evolução. Sabemos que nós nos encontramos num planeta de provas e expiações. Antes dessa condição, nós estávamos nos mundos de renascimento, onde o espírito, na condição de ser, né, indivisível, né, um ser que criado por Deus, estava na condição da animalidade, em que faltava-lhe a razão, faltava-lhe a inteligência. E quando esse animal, né, na época da pré-histórica, atinge essa inteligência, então ele subiu na evolução e passa a passar as suas experiências na condição humana. E logicamente nesse caminhar existem os acertos e os erros criando compromisso, né, com a lei do karma, de ação e reação, em que o erro perpetrado, ele exige reparação, ele exige no seu aprendizado que possamos reverter o mal que fizemos. E nessa evolução, através deste caminhar no mundo de renascimento para o mundo, né, de expiação e prova, houve muitos erros perpetrados, né, pelos nossos espíritos, que causaram traumas, que causaram desequilíbrio aos nossos irmãos. E na lei de ação e reação nós temos que reparar todo o mal feito, né, todo o mal que nós executamos, né, em relação ao nosso semelhante. E é nesse caminhar é que vamos então aprendendo, através das lições que a vida nos dá, através da dor, muitas vezes do sofrimento, esse aprendizado tão necessário ao nosso equilíbrio espiritual. O nosso caminhar é constante. Inclusive, né, cita-se que na perfeição que deveremos galgar e alcançar, são necessárias duas as asas, né? As asas da razão, da sabedoria, da inteligência e as asas do amor. E é justamente nesse aprendizado constante é que vamos galgando a altura. E quando nós falamos altura, são as dimensões sucessivas no processo evolutivo na qual nós nos encontramos. Inclusive neste momento, né, crítico, nesse momento muito melindroso no qual nós vivemos, que é no limiar dessa nova era que está surgindo para o planeta Terra, em que ele vai deixar a condição de plano de provas e expiação e alcançar, né, na condição de mundo de regeneração. Isso é a graduação em que o próprio planeta passa na evolução dos mundos. Como nós passamos, né, na evolução das diversas ordens necessárias ao nosso aprendizado, o planeta também passa, né, na evolução necessária ao conjunto dos seus habitantes. Então fica aí a resposta dos Espíritos dizendo, né, nos consolando inclusive, que nós não permaneceremos eternamente na condição, na ordem inferior da evolução. Não, nós estamos alcançando, né, o aprendizado, alcançando a nossa evolução através da luta diária, através das provas que a vida nos impõe, em busca, né, realmente de nosso aperfeiçoamento espiritual.
Inclusive, esse processo de evolução é tão importante, né, que na criação a gente pode afirmar, inclusive nas palavras de Allan Kardec e de Emmanuel, que existem apenas dois elementos no universo: Deus e suas criaturas. E nas condições, né, de criaturas de Deus, nós estamos aí nesse processo de aperfeiçoamento. Então nós vemos essa energia que está presente em todo o universo, ela tem várias graduações. Inclusive nós temos a fase, né, que essa energia pode-se dizer coagulada, que é a matéria. Nós temos a fase, né, do vegetal, em que ela cria vida, em que ela cria realmente o princípio, né, da vivência, e nós vemos no animal em que ele começa a ter aqueles lampejos, né, de inteligência, ainda muito guiado, né, pelos instintos, e nós vemos o homem, né, como um ser que acordou para a realidade da vida. Então a gente nota que se a gente sintetizar essa energia em evolução, nós vemos que essa energia, ela dormiu no mineral, passou milênios, né, uma era muito grande, e depois ela, na sua graduação, ela passou-se para a fase vegetal, e nós poderíamos afirmar que no vegetal ela dormia, e no animal ela despertou, e no homem ela acordou, em busca, né, da angelitude, na qual nos cabe, né, no processo evolutivo, ser participante dessa obra divina, como co-criador nessa obra universal. Então nós podemos afirmar, né, com certeza, que são realmente diferentes ordens de evolução dos espíritos, e nós não permaneceremos permanentemente, né, eternamente, na ordem inferior. Nós continuaremos a nossa caminhada em busca do aperfeiçoamento, sob a bênção de Deus, através do processo, né, reencarnacionista, ainda necessário à fase na qual nós nos encontramos, em busca de saber mais, para contribuir mais na obra de Deus. Obrigado, uma boa noite a todos, e que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Boa noite. Estamos reunidos no grupo da Fraternidade Espírita Irmão Aniceto. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. O celeiro do mundo, material e espiritual. Estamos no momento de transição do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Temos tanto desamor, o orgulho está predominando, intrigas, guerras, atritos e crimes. Emmanuel manda uma mensagem a Chico Xavier. A natureza em desarmonia. Vulcões em atividades, terremoto em grandes proporções, região com muita chuva, região com muita seca. Temos regiões com frio abaixo de zero, enquanto que em outras regiões o calor muito intenso. Incêndios em matas, em florestas, em várias partes do mundo. Frio abaixo de zero. Temos o degelo da calota polar, aumentando o nível das águas do oceano. Região em que muitas vezes serão atingidas pela elevação do nível das águas. Temos
a virose em mutação, provocando mortes em todas as partes do mundo. Ameaça da grande guerra, que terá um final imprevisível. Com todos estes problemas, com todos esses distúrbios do planeta Terra, só temos um objetivo: seguir avante com a falange de Jesus Cristo, porque só assim nós teremos oportunidade de atravessar esses momentos difíceis para toda a humanidade. O Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 8, Bem-aventurados que têm o coração puro, deixai vir a mim as criancinhas. Então trouxeram crianças para que ele as tocasse. E como seus discípulos repeliam com palavras rudes os que apresentavam a ele, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais, pois o reino dos céus é daqueles que se assemelham a elas. Essas palavras profundas, em sua simplicidade, traziam um apelo de almas que gravitam nos ciclos inferiores, nos quais a infelicidade ignora a esperança. Jesus chamava para si a infância intelectual da criatura em processo de educação. Os fracos, os escravos e os viciosos. João Evangelista, Paris, 1863. Deixai vir a mim as crianças, pois eu possuo leite que fortifica os fracos. Deixai vir a mim aqueles que, tímidos e débeis, têm necessidade de apoio e de consolação. Deixai vir a mim os ignorantes, para que eu os esclareça. Deixai vir a mim os que sofrem, a multidões de aflitos e infelizes. Ensinar-lhe-ei o grande remédio para amenizar os males da vida. Dar-lhe-ei o segredo para curar suas feridas. Nós, que tantas vezes rogamos o socorro da providência divina, oremos ao coração da mulher, suplicando pelas crianças das outras. Peçamos às seareiras do bem pelas crianças desamparadas, flores humanas atingidas pela ventania do infortúnio, nas promessas do alvorecer. Pelas crianças que foram rejeitadas nos becos de ninguém, pelas que vagueiam sem direção, amedrontadas nas trevas noturnas, pelas que sugam os próprios dedos, contemplando através das vidraças faustosas a comida que é desperdiçada, pelas que nunca viram a luz da escola, pelas que dormem na goela escura do esgoto, pelas que foram relegadas aos abrigos de lama e se transformaram em cobaias de vermes, pelas destruidores, pelas que a tuberculose espia assanhada através dos bolangos com que as se cobre, pelas que se afligem no tormento da fome e mentalizam o furto do pão, pelas que jamais ouviram uma voz que as abençoasse e se acreditam
amaldiçoadas pelo destino, pelas que foram perfilhadas por falsa testemunha e são mantidas nas casas nobres, quais pequenas alimárias, por aquelas que caíram desorientada nas armadilhas do crime e dos vícios. Mães da terra, amparai os órfãos. Deixai vir a mim até nós, os pequeninos, que têm sede e fome de fé e consolação, e doemos para eles o amor que já conseguimos desabrochar em nós. A belíssima mensagem é de João Evangelista. Jesus disse: deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais, porque deles é o reino dos céus. Acrescentou mais ainda: em verdade vos digo que se não fizerdes como crianças, não entrareis no reino dos céus. A expressão encerra sabedoria, revelando a condição em que a criança se encontra ao entrar no seio da humanidade. E também mostra e destaca o compromisso dos que recebem uma criança como pais, tutores ou receptores. Escutem bem, a criança não é uma entidade espiritual recém-criada, é apenas um espírito recém-encarnado. A criança é um espírito que reencarna. A sua inocência resulta do amortecimento do estado errôneo como espírito, nos primeiros anos da existência na matéria. Portanto, encaminhar as crianças a Jesus é educá-las segundo os preceitos do Evangelho, onde afirmou: eu sou a verdade, eu sou a luz do mundo. Educar é orientar o espírito na aquisição parcial e progressiva da verdade. Cada passagem pela matéria é uma oportunidade, sendo que até os 7 anos são mais adequados e mais propícios ao lançamento das bases educacionais. Os nossos irmãos maiores assim nos ensinam que devemos ficar mais atentos à educação integral de nossas crianças. Vejam a grande responsabilidade dos pais, dos professores, dos templos religiosos que recebem os espíritos ainda com a mente obscurecida, portanto, ajudá-los a desenvolver o amor. Desfazendo-se de suas tendências errôneas e despertá-los para a grande realidade da vida, a imortalidade ao lado do Pai Eterno. A comparação de Jesus sobre a simplicidade e humildade da criança é porque a criança, em certa época de sua vida, ignora os preconceitos de raça, nacionalidade, cor, classe, credo e posição social. O Pai Celestial, por tanto nos amar, enviou Jesus Cristo para nos ensinar e dar exemplos. Cada nova existência é como o retorno do aluno ao ciclo da aprendizagem e ao centro de experiências renovadas. Desprezar tais as oportunidades, deixando de orientar, esclarecer e conduzir as crianças, é erro que lesa a humanidade, cometido pelos responsáveis, dentre eles nós, os espíritas.
temos parte mais acentuada com respeito à luminosa sentença do Cristo de Deus. A quem muito foi dado, muito será exigido. Isso nos ensina que, quanto mais conhecimento nós temos, mais devemos levá-los aos nossos irmãozinhos. Os professores dos primeiros anos de escola da criança têm grande responsabilidade na ajuda e na formação desses espíritos, os quais apenas recomeçam a galgar a jornada terrestre. Os exemplos dos pais, dos professores, ajudam na formação desses espíritos. Os espíritos em forma de criança vêm simples e humildes até nós, para que os ajudemos a continuarem sendo simples e humildes, e com isso conquistar o reino dos céus, plantando nesses espíritos que vêm sob a responsabilidade a sementeira do certo, do bem e da verdade, do amor e da justiça. Eles nunca se perderão. A passagem narrada por Marcos no seu Evangelho é de profunda beleza e apresenta um dos pontos altos da lição de Jesus Cristo. Porque Jesus promete o reino dos céus para aqueles que se amelharem às criancinhas? Não identificava ele ali, naqueles corpos infantis, espíritos reencarnados, voltando ao palco terrestre, com seus desafios, suas mazelas, suas lutas, assim como qualquer outro ser? Obviamente que sim. Então, Jesus quis dizer com isso. O mestre educador falava de ser em si, do período da infância, dessa época em que todos somos cândidos, humildes e moldáveis. Ele falava da pureza dos pequenos, que ainda tiveram tempo de se submeter aos vícios, que ainda não aprenderam a malícia nem a complexidade exagerada do comportamento adulto. Simplicidade. A vida da criança é simples. E Jesus estava ali exaltando a simplicidade da vida como mola propulsora para nos lançar a esse estado íntimo de felicidade, de reino dos céus no coração. A criança se contenta com tão pouco, valoriza as pequenas coisas, não tem vaidade, não é dissimulada e nem preconceituosa. Assemelhar-se às crianças é também enxergar o mundo com alegria, com desdobramento, sem ressalva e sem mágoas. Minha vista cansada, meu senho triste, colhi pela calçada raio de sol que persiste, saudade da criança que um dia fui, vontade, ânsia de um rio que não mais flui. Haverá como retornar? É possível ser menino e voltar a despertar? Abro a porta do futuro e encontro o rosto lindo do meu filho. Deus o fez parecer comigo para que nunca esquecesse do menino eterno. Quero ser menino contigo, meu filho. Menino que quer aprender, que quer escutar, que quer se vislumbrar todos os dias. Quero ser menino contigo e viajar pela terra mais uma vez, como se fosse a primeira, como as crianças sempre assistem o que gostem, diversas vezes
com alegria e emoção da primeira vez. Kardec, no item 3 do capítulo 8º do Evangelho segundo o Espiritismo, esclarece: o espírito da criança pode ser antigo. Ele traz ao renascer as imperfeições de que não se livrou nas existências precedentes. Mais adiante, no mesmo item, complementa: não tendo ainda podido manifestar nenhuma tendência perversa, oferece-nos a imagem da inocência e da candura. Na questão de número 385 do Livro dos Espíritos, a importância da educação moral no período da infância é ressaltada no trecho a seguir. A infância tem ainda outra utilidade. Os espíritos não ingressam na vida corpórea senão para aperfeiçoarem, para se melhorarem. A debilidade dos primeiros anos os tornam flexíveis, acessíveis aos conselhos da experiência e daqueles que devem fazê-lo progredir. Esse é o dever que Deus confiou aos pais, missão sagrada pela qual terão que responder. Diante destas instruções, compreendemos a importância da evangelização infantil. Uma tarefa de grande responsabilidade, que requer muita disciplina, boa vontade, dedicação, carinho e, acima de tudo, muito estudo. Quando nos dedicamos à realização dessa tarefa, estamos cientes de que temos muito ainda que caminhar, de que somos, na verdade, os primeiros beneficiados. Dessa forma, sempre nos instruindo e guardando prudência, aprendamos com as crianças a amar a Deus, a esse mundo e ao próximo na vivência das virtudes. Alegria. Todo dia é dia de ser feliz. Não com as pessoas e bens que iremos ter, mas com pessoas e bens que estão em nossas mãos, que estão à nossa volta. O dia de ser feliz é hoje. Simplicidade. Dispondo do básico, brincando e sorrindo, a criança da comunidade é tão feliz quanto a criança do condomínio de luxo. Na literatura espírita, temos o exemplo do Sr. Antônio, morador de um condomínio de luxo. Rico, orgulhoso do sucesso financeiro, convida seu filho Lucas para conhecer lugares distantes e pobres, mostrar ao mesmo o quanto eram ricos e partem para a viagem. Após vários dias, param em região muito distante. Pedem ao morador de um sítio para passar um dia e uma noite em seu lar. Família muito simples e humilde, dão hospedagem aos dois. O casal tem também um filho, João, de idade aproximada do Lucas. À tarde, a mãe pede ao filho para ir ao rio pescar para o jantar. O jovem Lucas pede para acompanhar João. Pescaram e tomaram banho no rio. E na volta passaram pela horta da família e colheram verduras e legumes para o jantar. À noite, após o jantar, foram dormir. João cedeu sua cama para Lucas e foi dormir no chão. Pela manhã, o café estava pronto. O leite tirado das vacas e fervido, e o biscoito sendo assado no forno de barro.
tomaram o café e foram embora. O pai, todo orgulhoso, disse ao seu filho Lucas: viu como somos ricos? O filho meditou e disse ao pai: obrigado por mostrar o quanto somos pobres. Quando chega uma visita em casa, nós nos colocamos no quarto do fundo. Lá, eles cederam a sua cama e o filho dormiu no chão. Em casa, temos que pagar a energia elétrica para iluminar a casa e o jardim. Lá, eles têm a luz do luar. Temos que ir à padaria para ter o leite, o pão e o biscoito. Temos que ir ao mercado para ter o peixe, carne, ovo, verduras e legumes. No sítio, eles têm o contato com a natureza e são felizes por viverem em paz e alegria junto à natureza. Deus nos coloca na vida para termos oportunidade de convivermos com as crianças de todas as posições, seja material, seja espiritual. Nas literaturas espíritas, vamos encontrar Neio Lúcio na lição Em Auxílio Mútuo. A narrativa a seguir. Em região montanhosa, em lugar distante, dois amigos estavam a caminhar, à noite chuvosa, a passos rápidos, para chegar à hospedaria da região. Encontraram uma criança caída à beira da estrada, toda molhada, tremendo de frio. Um dos homens diz: não podemos deixá-la ao relento, vamos levá-la. Mas o outro disse: tenho pressa e preciso cuidar de mim. E foi embora. O outro levantou a criança, colocando-o em contato com seu próprio corpo e seguiu em frente. O contato e o calor dos corpos deu oportunidade para se aquecerem e para conseguirem chegar à hospedaria são e salvos. Nós temos um relato de 1960, a década, relatado no Jornal Semanal em Goiânia. Numa chuvosa noite, altas horas, num casebre na periferia de uma pequena cidade do interior de Goiás. Não tinha energia, lugarejo pobre, uma mulher que morava só com seu filho, que estava febril e tendo convulsões. Não tinha a quem recorrer. O desespero lembrou-se do padrinho da criança e pediu a Deus ajuda, através da pessoa do Senhor Antônio, que era o padrinho. Acreditando que o mesmo havia falecido, e para sua surpresa, o mesmo veio atender o pedido da mãe. Pela manhã, a criança estava bem, e o comentário era que a alma do outro mundo veio tratar da criança, atendendo à súplica da mãe. Havia tratado do afilhado. O senhor Antônio era conhecido da população da cidade. Tinha sido farmacêutico na mesma. Em espírito, tinha vindo tratar do seu afilhado, pois estava vivo e morando numa outra cidade. E vendo a notícia, ficou impressionado por Deus tê-lo levado para tratar a criança enferma. A fé e o merecimento da mãe e da criança foram fundamentais para que fosse possível a cura. Jesus sempre ampara a todos os que têm
fé e esperança em seu coração. Na casa de Aniceto, nesta noite, nós pedimos à sua equipe que ampare e proteja a todos nós. Uma boa noite. Queridos irmãos em Cristo, nesse momento de suave meditação, pedimos a presença de espíritos amigos para esse passe. Senhor de infinito poder e bondade, ajudai-nos a retirar da nossa mente todos os pensamentos negativos que se encontram alojados em nossa alma, fruto da nossa condição de ser imperfeito. Que ideias de vingança, pensamentos inferiores e egoístas sejam afastados da nossa mente. Que os desequilíbrios emocionais, a ansiedade, impaciência e estresse sejam corrigidos, visando uma nova harmonia do nosso ser. Que todas as doenças alojadas em nosso corpo tenham seu mecanismo de enfermidade interrompido no nosso sistema de defesa orgânico e inicie a revitalização da nossa saúde. E assim, meu Pai Celestial, com suas bênçãos e as energias luminosas e curativas de seus missionários, possamos receber as melhores vibrações energéticas através deste passe e que essas vibrações venham em forma de ideias edificantes, de otimismo, alegria, e nos fortaleça para o perdão, a paciência e a serenidade necessárias à resolução de nossos problemas e provações. Peço, Senhor, que nos ensine a viver um dia de cada vez, que nos oriente a superar os traumas do passado e guardar apenas as lições valiosas, tanto de experiências felizes como as dolorosas. Também, Senhor, permita o cuidado necessário para controlarmos o medo diante do futuro que ainda está fora do nosso alcance. Que possamos aproveitar a beleza e o sabor dessa existência em cada momento sagrado que o Senhor nos permite viver, com sabedoria, discernimento e entusiasmo pela vida. Que nessa jornada terrena possamos aprender a nos elevar espiritualmente um pouco a cada dia, sempre seguindo os conselhos do Cristo. E que o espírito de fraternidade, o amor de Deus ao próximo e a nós mesmos sejam a base do nosso comportamento e a prática da caridade e do perdão a nossa conduta diária. E dessa forma, possamos ser merecedores das suas bênçãos, nos fortalecendo e curando nossas enfermidades por sua intercessão misericordiosa. Em nome de Jesus, agradecemos por tudo que recebemos até o dia de hoje, rogando mais uma vez a tua proteção, o teu amor e a tua paz. E continuando nessa vibração de amor, nós agradecemos aos bons espíritos que se dignaram de comunicar-se conosco e lhes rogamos que nos ajude a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que ao sair daqui, cada um de nós se sinta fortalecido para a prática do bem e do amor ao próximo. Também desejamos que as suas instruções aproveitem aos espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que tenham participado da nossa reunião e para os quais imploramos a misericórdia de Deus. Que assim seja.